Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, bom dia. Mais um programa dominical sobre saúde. Hora de Saúde. O nosso programa que vai para o estado do Pará todo pela RBA, canal 13, e para o mundo todo via internet. tvrba.com.br para o mundo todo. Todos os meus parentes em outros estados assistem, todos os meus pacientes e todos os meus amigos no mundo inteiro. Deve ter alguém lá na Rússia que está assistindo a Copa, nos assistindo agora, porque todo mundo anda com computador. Ninguém agora viaja sem o computador no lado. Então, caros amigos, bom dia. E a nossa convidada de hoje, toda vez é um convidado muito especial, mas ela é muito, muito especial. A doutora Ana Moraes. A doutora Ana Moraes fez parte de uma das melhores turmas que eu tive na Faculdade de Medicina. Uma turma que eu lembro que praticamente todo mundo deu certo. E a doutora Ana mexe com ecocardiografia. Ecocardiograma é um exame que a gente faz todo dia. Tá? Todo dia, na área de cardiologia, alguém faz um ecocardiograma. E ela vai explicar agora os detalhes para a gente. Ana, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Eu estou te convidando faz algum tempo. E a pergunta número 1 é: por que você fez ecocardiografia? Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada pelo convite e agradecendo o elogio da turma. Realmente uma turma que frutificou. Certo. Eu escolhi o ecocardiograma porque um exame que sempre me agradou. Eu sempre gostei de imagem, né? E eu lembro que sempre que eu passava nas reuniões, sempre alguém dizia: já está pronto o eco, já foi feito o eco. E eu fiquei, né, querendo aprender um pouquinho mais sobre o exame. E aí enveredei por esse lado e não me arrependo. Uhum. Você teve formação na Beneficente Portuguesa, depois você fez eco na USP. Na USP. Na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Ficou lá um monte de anos, né? Tu eras da equipe do Barbato, né? O professor Barbato, para quem não conhece, quase ninguém conhece ele aqui, é uma das maiores autoridades em ecocardiografia do planeta. Ele foi uma das primeiras pessoas no Brasil a estudar ecocardiografia, tá? Eu tive o privilégio de assisti-lo numa banca de tese, há muitos anos atrás. Naquela época, ninguém tinha nem certeza de como era, de fato, o coração. Eu lembro que a tese que eu assisti era sobre o tamanho do átrio esquerdo no indivíduo normal. Isso hoje é uma bobagem, mas naquela época ninguém sabia disso. Então, o ecocardiograma chegou. Eu lembro que quando eu me formei em médico, eu fiz ecocardiograma na Escola Paulista quando ele era modo M, né? Você só via um monte de risco, não via a imagem. Quando chegou o ecocardiograma bidimensional, que você ouviu o coração batendo, as válvulas abrindo, a parede contraindo, isso foi uma coisa assim fantástica. A primeira vez que eu assisti, eu estava no Dante Pazzanese terminando o R2, né? Isso era 1981, e isso era fantástico, a imagem. Me fala uma coisa, o eco foi um salto, não foi uma evolução comum, foi um salto na medicina. Mas esse salto da medicina, ainda hoje tem divergências. A gente ainda pega um eco que diverge do outro eco. Ele ainda depende hoje do olhômetro, da imagem de quem está fazendo? Não, boa pergunta, doutor Eduardo. O ecocardiograma avançou muito, né? O eco, como uma ferramenta de apoio diagnóstico na cardiologia, ele deu realmente esse salto aí que o senhor fala. Hoje, assim, a gente mais tarde não vai mais ouvir essa pergunta. Ele é examinador dependente? Não. Hoje, as novas plataformas de ecocardiografia, elas estão muito bem estabelecidas no que diz respeito à avaliação de curvas de contratilidade, tirando esse lado muito subjetivo do exame. Certo. Eu lembro, Ana, eu fiz na minha formação hemodinâmica. E eu, de 79 até 82, eu fazia eco de criança. Eu era do setor de cardiopatia congênita da Escola Paulista.
E eu era um dos principais hemodinamicistas de criança. Eu cansei de fazer cateterismo em recém-nato, de transposição das grandes artérias, aquela coisa toda. E nós não tínhamos uma imagem, era a imagem do cateterismo em criança, né? Em 82, eu passei a fazer cateterismo em adultos porque acabou o cateterismo em criança. Por quê? Porque o eco chegou. Acabou. Eu lembro que a gente tinha que fazer um cateterismo para falar em CIV, CIA, PCA, aquelas coisas mais simples. E, de repente, o eco chegou e acabou com tudo. Esse salto foi muito importante. Agora me fala uma coisa. Hoje, todo mundo que tem, e você mexe com isso, eu sei porque eu te peço sempre, congênito, você faz muito por toda semana? Não, doutor Eduardo, a ecocardiografia ela se ramificou e todo mundo assim procurou fazer uma subespecialidade dentro da ecocardiografia. Certo. Hoje, aqui em Belém, por exemplo, você tem muitos profissionais bastante gabaritados na parte de congênita. Certo. Eu não posso falar muita coisa sobre congênita, porque realmente não é a minha especialidade. Agora, nos interiores, sempre que precisa, a gente lança a mão, faz o exame e sempre encaminha para Belém para os especialistas, subespecialistas da ecocardiografia. Tem muita gente boa na parte de congênita aqui em Belém. Muita gente. Ana, me fala uma coisa. Isso eu ia te perguntar há muito tempo. Quando eu era aluno de medicina, quando eu me formei, a gente queria aprender, quando eu falava de cardiologia, era igual a sopro, a gente aprender sopro no coração das doenças de válvula. Tinha muita doença de válvula. A enfermaria da professora Betina, a enfermaria do professor Camilo Viana, era um monte de valvares. Então, era sopro de estenose aórtica, de ciência mitral. Hoje, eu quero mostrar um sopro para os meus alunos e não tem. A gente, às vezes, tem que pegar na internet um sopro, porque não tem mais estenose aórtica, ciência aórtica, estenose mitral. Isso é muito raro hoje na ausculta. Para você que faz o tipo de exame, sumiu mesmo as doenças valvares? Diminuíram consideravelmente? Diminuíram consideravelmente, sumiram não. Visto que a gente ainda faz parte de um país, né, onde as políticas públicas elas ainda estão avançando, né, doutor Eduardo? Então a gente ainda encontra. Claro que diminuiu muito a quantidade dessas doenças adquiridas. Por causa de doença reumática. As doenças reumáticas. Essas doenças de válvula, que eu estava comentando com a Ana, elas são advindas de doença reumática na infância. Então, o serviço público melhorando, fazendo com que as crianças não tenham doença reumática, praticamente vai diminuindo e a tendência é acabar. Na Europa não existe mais doença reumática. Hoje, uma coisa muito comum, a pessoa quer ir fazer exercício. Tá? O indivíduo tem 40 anos e quer fazer exercício. O eco é necessário? Sim, o eco é necessário. Com certeza. Com certeza absoluta. Há de se pensar que o paciente, a priori, rígido, né? Mas você pode encontrar alguma coisa, a título mesmo de achado. Certo. Você faz uma avaliação e pode encontrar, às vezes, alterações, às vezes até lesões antigas. Ele pode ter tido um infarto silencioso e nem desconfiava. Certo. E aí ele submete a ecocardiografia e a gente detecta lá a área de fibrose, a área de hipocontratilidade, e a gente infere que ele pode ter tido alguma coisa nesse sentido. Encaminhamos para o cateterismo. Certo. Existe, era essa a pergunta que eu queria fazer. Existem um percentual importante de pessoas que vão fazer o eco só por um check-up e que tem patologia? Porque uma vez eu participei de uma mesa redonda num congresso, isso já faz uns 3 anos, era até um norte-nordeste, em que o ecocardiografista que estava na mesa, ele falou que hoje era necessário todo mundo fazer um eco. No mundo inteiro, todo mundo com mais de 40 anos tinha que ter um ecocardiograma como base, tá? Para se orientar, porque existiam doenças cardíacas que passavam desapercebidas e que o eco ia achar. Isso é real? Olha, eu concordo com a posição dele. Eu acho que você tem que ter um exame de identidade. Certo. Né? Porque, de repente, você é acometido de alguma situação aguda e aí você chega e se depara com um exame totalmente alterado. É tipo um eletrocardiograma. Todo mundo tem que ter um depois dos 20 anos. Eu acho que sim, doutor Eduardo. Eu acho que ele faz parte do arsenal de exames para avaliação e não estou puxando a brasa para a minha sardinha.
Eu acho que tem que fazer, sim. Tem que fazer um eco. Tem que fazer. Então, existem casos, por exemplo, o assunto era miocardiopatia na época. Miocardiopatia que leva à insuficiência cardíaca. Existem casos de miocardiopatia que a pessoa não tem uma clínica importante, que no eco ele já tem uma disfunção importante do músculo cardíaco, porque o eco mostra a batida, né? Mostra a batida. Existem isso aí? Sim, doutor Eduardo, existe. Existe, né? Você talvez esteja se referindo à insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca. Fração ejeção preservada ou fração de ejeção deprimida, né? Essas duas situações, essas duas modalidades. Pode sim acontecer. E a insuficiência cardíaca, a gente abre um parêntese, porque o ecocardiograma da insuficiência cardíaca, ele tem, digamos assim, ele há de ser feito de uma forma diferenciada, porque a gente chega até a dizer que é um eco hemodinâmico. Você precisa avaliar além de cavidade, você precisa avaliar... Como a gente está em cima do tempo agora do primeiro bloco, a gente vai continuar falando de insuficiência cardíaca, que depois eu quero falar de doença coronária, tá? Tá. Pessoal, um instantinho só, que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.